Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai entrar para o quarto módulo. Só que eu tive que separar essas aulas em 3 partes, porque ficou muito extensa. O vídeo ficou muito extenso e fica difícil depois de subir no YouTube. Então eu separei essa videoaula em 3 partes. Vou soltando uma por semana. Eu fiquei um pouco ausente porque eu tava com dengue e, gente, é muito ruim mesmo. Se cuidem, tá? Passam repelente, cuidado com o foco da dengue aí na casa de vocês, onde vocês moram. É, Então, a semana passada eu acabei passando, indiquei um documentário, né, para vocês assistirem e também coloquei lá 3 perguntas sobre o documentário. Bom, então na aula de hoje a gente vai falar sobre a fecundidade em queda. É um tema bem polêmico mesmo, porque mexe com a parte da mulher, né, da autonomia da mulher, do poder de escolha, da história da mulher na sociedade em que vivemos. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Boa aula para vocês. Em continuidade aos estudos de demografia, hoje vamos estudar o quarto módulo. E neste módulo, iremos aprofundar os conhecimentos sobre a população mundial. Se inscreva no canal e deixe o like. Nesse slide, podemos identificar esse gráfico com os dados retirados do site das Nações Unidas. Esses dados se referem a média de filhos das mulheres entre os anos de 2000 e os anos de 2015. Podemos notar que a linha vermelha se refere a mulheres de classes financeiras mais baixas, já a linha preta se refere às mulheres de classes financeiras mais altas. E fica evidente que as mulheres de classes mais baixas financeiramente possuem uma média de filhos maior daquelas com um maior acúmulo de riqueza. O que pode explicar esse gráfico são vários fatores. Quando as mulheres possuem acesso à educação, acesso à medicina, acesso a métodos contraceptivos, e isso acaba refletindo no número de filhos que elas vão ter durante a vida, certo? As mulheres com pouca renda, elas têm menos acesso à educação, menos acesso a consultas médicas e, consequentemente, menos acessos aos métodos contraceptivos como o DIU e pílulas anticoncepcionais. Por conta dessa falta de acesso, elas acabam engravidando mais vezes do que as mulheres com classe mais favorável financeiramente. Isso significa que, quando uma mulher que tem uma classe social mais alta, assim que ela atinge a idade adulta, ela passa a frequentar o ginecologista periodicamente, a fazer um acompanhamento ginecológico, com acesso a métodos contraceptivos, geralmente pagos, através de DIU ou pílulas anticoncepcionais, e acabam por si só controlando a fecundidade, ou seja, a quantidade de filhos. Isso sem contar o acesso à educação, o acesso a uma faculdade, a uma pós-graduação, o que faz os planos de ser mãe ficarem mais para frente, ou seja, as mulheres passam a engravidar mais velhas e com isso passam a ter menos filhos. Já as mulheres com uma classe desfavorável financeiramente não têm esse acesso geralmente a uma graduação ou uma pós-graduação ou consultas periódicas aos ginecologistas pelos sistemas públicos de saúde e principalmente acesso a métodos contraceptivos femininos como DIU e pílulas anticoncepcionais. E isso faz com que as mulheres de classe mais baixa acabam tendo menos recursos e acabam engravidando mais vezes. Mas, levando em consideração
tanto as mulheres de classes mais baixas financeiramente quanto as de classes mais altas, é possível notar uma grande queda na média de filhos durante esses últimos anos. Isso tudo se deve à autonomia da mulher. Isso foi algo decisivo para a queda na fecundidade. Para que possamos entender um pouco melhor o que eu estava falando, para a gente que é desse século, desse milênio, é muito difícil entender quando a gente fala sobre as conquistas das mulheres e a autonomia da mulher. Quando a gente já nasce numa sociedade em que a mulher tem autonomia, é difícil imaginar como seria antes disso, tá? Então, nesse slide, eu separei alguns conteúdos para que vocês entendam melhor, separei algumas imagens para que possa ser melhor entendido. A relação que a mulher tinha na sociedade há 30, 40 anos atrás, mais ou menos. É claro que toda conquista feminina, ela não veio da noite para o dia, não veio de um ano para o outro. Essas conquistas demoraram décadas, demoraram muito tempo até a mulher conseguir conquistar o seu espaço na sociedade. Há 40, 50 anos atrás, a mulher na sociedade tradicional brasileira, ela tinha que ser submissa. O que isso significa? Enquanto ela morava com os pais, ela tinha que obedecer rigorosamente, principalmente o pai, que era o chefe da casa. Isso significa que ela não tinha voz, ela não tinha poder de escolha para nada. Tudo o que o pai mandava ou impunha, assim ela tinha que obedecer e se calar. A opinião feminina, ela nunca teve relevância, nem quando a mulher era mãe na casa, enfim. Então a submissão, ela era muito clara. E ela não só acontecia na casa dos pais. Quando a mulher se casava, essa submissão tinha que ser feita pelo marido, ou seja, ela tinha que obedecer tudo que o marido impunha e todas as condições que estabelecia ali dentro daquela casa. Com isso, as mulheres eram oprimidas, elas sofriam muita opressão, elas não tinham poder de escolha, elas não tinham voz, elas não eram notadas pela sociedade. Até porque elas tinham uma dependência muito grande. Não só a dependência financeira, ou seja, depender do pai ou do marido para poder se manter, para poder comer, para poder morar, para poder vestir, mas também uma dependência emocional. O que significa isso? Que a mulher, se ela não tivesse a aprovação do pai ou do marido, ela era vista como uma péssima pessoa pela sociedade. Isso significa que ela era rejeitada, que ela era difamada, né? E a partir desse momento, ela passava a ser excluída da sociedade e ser vista como uma péssima companhia para qualquer pessoa. Então, ela passava a ser um ser totalmente solitário dentro de uma sociedade tradicional, certo? E o principal papel da mulher há 50 anos atrás, por exemplo, era o papel de servir. Então, ela tinha que servir o marido, tinha que servir os filhos, tinha que servir a casa. Toda a responsabilidade de organização, limpeza e criação dos filhos era somente da mulher. Além de tudo isso, ela ainda tinha que comparecer com os seus compromissos matrimoniais de servir o marido e satisfazer o marido em todos os sentidos. Caso a mulher não fizesse todo esse papel, se ela não cumprisse todo esse papel, ela era vista como uma péssima esposa ou uma péssima mãe. Se ela também tivesse ideias libertadoras ou um senso de independência,
ela também era vista como uma péssima mulher, como uma péssima esposa, péssima amiga, péssima mãe, e isso trazia enormes prejuízos emocionais a esse tipo de mulher, certo? Só que com o passar dos anos, esse espaço, tanto dentro da sociedade quanto dentro do mercado de trabalho, ele foi expandido. A mulher conseguiu, através dos próprios meios, porque ela não teve ajuda de nenhum homem para isso, através dos próprios meios, ela conseguiu ocupar e ocupando um lugar na sociedade, dentro do mercado de trabalho também, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, pessoal, é isso. A próxima parte eu envio a semana que vem para vocês. Não esqueçam de acompanhar minhas aulas. Já deixei até uma playlist separada com a ordem das aulas. Então, assim que vocês puderem assistir, façam, tá? Porque esse período de pandemia a gente não pode parar de estudar, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.